O tarô nada mais é do que a jornada do louco, que abre os arcanos maiores do tarô, através do arcano 0. O louco, ele vai do 0 até o arcano 21, que é o mundo, e que é sobre ele que a gente vai falar hoje, em busca de uma série de coisas que ele não tem, porque ele começa a sua jornada, a sua trajetória de mãos vazias, com o mínimo possível. E ele vai em busca de figuras de autoridade, ele vai em busca de sabedoria, de espiritualidade, de dinheiro, de poder. E será que ele achou tudo isso? O que será que ele encontrou nessa jornada arquétipa? Qual será o resultado dessa busca? Através do arcano mundo, a gente consegue ter noção do resultado dessa trajetória do louco, se todos esses arcanos que ele visitou, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante e etc., conseguiram contribuir para o conhecimento dele, para a evolução dele como pessoa, ou seja, para a nossa evolução, porque nós somos o louco, essa jornada é nossa. Antes de começar o episódio, como já virou clássico, escolhe a sua carta número 1, número 2 ou número 3, para que no final do programa eu traga aqui para você, através do meu tarô, um conselho. É importante que a sua pergunta seja o mais objetiva possível, para que a resposta venha de encontro àquilo que você está buscando de fato. Quanto mais fechada, quanto mais objetiva, melhor. É importante que você tenha em mente e mentalize bem aquilo que você quer e aquilo que você precisa saber. Aproveita, deixa para te convidar a marcar uma consulta comigo, presencial ou remota, você que decide isso. Presencial é sempre mais legal, mas se você não tá em São Paulo capital, se você tá sem tempo, se você não tem como me encontrar, eu atendo por telefone, por WhatsApp, por Skype, a gente pode decidir isso. Estou com ofertas e promoções agora para o final do ano para a gente montar a sua mandala de 2020. Lá a gente consegue visualizar o que vai acontecer nesse começo de ano, pelo menos ali no seu primeiro semestre, o que vai deixar de acontecer em vários assuntos, em vários aspectos. Isso você que escolhe, a gente decide antes de começar quais assuntos a gente quer visualizar e abordar nessa mandala, e também com perguntas fechadas de assuntos específicos. Então, se você tem interesse, me chama por direct no Instagram ou manda um e-mail para alô@alocatarô.com.br pra gente marcar. O arcano mundo é o arcano 21. Ele é o último arcano dos arcanos maiores. Ele encerra a jornada do louco, como eu disse. E se você for buscar representações em cartas de tarô, na maioria das vezes se parece uma mulher. Tem a parte onde estaria o órgão sexual coberto, flutuando no céu, e transmite muita leveza. Diferente da leveza do louco, que começa a sua jornada carregando pouca coisa, mas ainda assim muito terreno, com os pés no chão, vestido, ainda que mal vestido, mas vestido, e ainda carregando alguns vestígios ali, terrenos do seu passado. A gente não sabe de onde ele estava vindo, mas ele estava trazendo ali uma bagagem mínima, mas ele trazia uma bagagem. Eu, quando olho para o louco, eu vejo ele ainda muito conectado ao chão, às coisas materiais, por mais que exista nele uma ânsia, uma necessidade, uma vontade de superar isso. E essa busca tem a ver com essa necessidade, essa ânsia de superação desse louco, dessa pessoa conectada ainda com a matéria, com o mundo prático. Quando o louco sai em busca de respostas, né? E quando eu falo louco, eu tô falando da gente. O louco, ele representa nós, ele representa o ser humano, ele representa a nossa jornada arquétipica. Então, é de você que eu tô falando, é de mim, tá? Não é de algo distante. Quando a gente tá disposto e se abre para ir em busca de verdades e de respostas e de mudanças e de quebras de paradigmas e de sair de situações que a gente criou, de hábitos que a gente criou, laços que a gente criou, por mais que exista a vontade de recomeçar e se reinventar, você inevitavelmente vai levar restos de quem você era, daquilo que te foi passado, daquilo que te foi ensinado, e aos poucos você vai se desfazer disso, né? Aos poucos você vai se livrando das identidades e dos conceitos impostos sobre você desde o seu nascimento. Então é inevitável que o louco comece a sua jornada trazendo vestígios disso. E aí ele vai passar por todos os arcanos, desde o arcano 1, que é o mago, o 2, que é a sacerdotisa, o 3, que é a imperatriz, o 4, que é o imperador, o 5, que é o papa, o hierofante, o 6, que são os enamorados, o 7, que é o carro, o 8, que pode ser a justiça ou a força, o 9, que é o eremita, e etc.
até chegar no arcano 21, que é o mundo, que é esse que a gente estava falando. Quando a gente coloca uma carta do lado da outra, a gente vê o louco começando uma jornada no chão, trilhando um caminho, e o mundo, essa figura que não é mulher, tá? Por mais que pareça muito, não é mulher. Em muitas representações de tarô, já aparece ali uma figura andrógena, não binária, e é isso mesmo que esse arcano representa, e já você vai entender por quê. E com nada de roupa. Mesmo a faixa que cobre ali o seu órgão sexual não pertence ao arcano. Só tá ali cobrindo, assim, tá sobre a figura de uma forma muito celestial, muito etérea e não material, não é uma vestimenta diferente de todos os arcanos que a gente passou. Não é uma propriedade, você sente isso quando você olha pra figura e normalmente segura em cada uma das mãos um bastão. Muito parecido com o bastão que a gente encontrou lá no Mago, no Arcano 1, que é aquele bastão que conecta o mundo terreno com o mundo celeste, com o mundo acima, conecta o que está embaixo com o que está em cima. E faz muito sentido, porque por mais que essa figura tenha transcendido, tenha evoluído espiritualmente, tenha conseguido se desapegar da posse, dos bens e de ter e de ser e de carregar rótulos, inclusive rótulos de gênero, e foi rumo ao divino, mas ela não é divina. Então esse bastão significa e representa e reforça aquela busca do mago lá no começo, no Arcano 1, de se conectar com o que estava acima. Esse Arcano Mundo consegue se conectar com o que está em cima, sem deixar de ser humano. Mas como assim? Ser humano sem rótulo, sem pertences? Que absurdo. Parece absurdo, mas é possível. E esse Arcano vem falar isso pra gente. Vem falar de que é possível sim você se conectar com o que está acima, com o divino, independente da sua religião. É possível sim você se conectar com a espiritualidade, com o etéreo, com o invisível, sem deixar de ser humano, vivendo no mundo prático. Esse arcano fala muito de dualidade. Ele não precisa ser extremamente um imperador, por exemplo, que é um homem, que é uma das figuras mais masculinas dos arcanos maiores, que representa o mundo material, o mundo prático, o mundo concretizador, que é patriarca, que é do mundo da existência patriarcal. Ela não precisa ser a imperatriz, que é aquela mulher nutridora, materna, produtiva, criativa, que dá luz, que nutre, que é a própria mãe natureza. E nem precisa ser a sacerdotisa, a mulher introspectiva, conectada com o mistério, conectada com a gestação, com a fecundidade. Ela não precisa ser essa mulher. Essa figura pode ser o imperador quando ela precisar ser um imperador. Essa figura pode ser a sacerdotisa quando ela precisar ser a sacerdotisa, e essa figura pode ser a lua, ou o sol, ou o carro, ou qualquer um dos arcanos, porque ela representa todas as potencialidades do mundo, tudo aquilo que a gente pode ser. Hoje a gente discute e conversa e ouve falar muito sobre gênero. E olha aí o tarô de novo, mais uma vez, trazendo algo que parece tão novo, e esfregando na nossa cara falando, não é novo. Essa questão de gênero no tarô já foi resolvida. Performar gênero é invenção. Ser homem não significa não estar conectado com o feminino. E ser mulher não significa estar desconectado do masculino. Por quê? Porque o louco, em sua jornada, passando por todos esses arquétipos, por todos esses arcanos, entendeu que masculino e feminino andam juntos, que ele ia precisar conciliar dentro dele os dois arquétipos, as duas energias. Então, quando você respeita e sabe que dentro de você existe toda essa potencialidade, você vai se autorregulando. Então, quando o louco chega no final da sua jornada e se transforma nesse arquétipo mundo, ele tem consciência de que dentro dele, além das potencialidades, seja do feminino, seja do masculino, ele sabe que dentro dele tá o divino, tá o profano, tá o bem, tá o mal, tá o céu, tá a terra. Estão as necessidades materiais, de vestimentas, de moradia, de dinheiro, mas também estão as necessidades do espírito, de buscar o divino, de buscar o conforto espiritual, de dar conforto espiritual, de receber conforto espiritual. Então esse arcano ele também vem falar pra gente sobre todas as dualidades que a gente tenta separar quando a gente não tá conectado com a nossa plenitude através do arcano mundo. Então a gente fica se rotulando e se distanciando
de potencializar a nossa existência, porque quando a gente se fecha, fala, não, eu sou só isso, a gente deixa de ser tanta coisa legal, e é isso que o louco aprende, e quando ele chega no mundo, ele tá tão pleno que ele flutua. Ele não precisa mais de rótulo, ele não precisa mais de uma vestimenta. A gente também falou aqui da justiça, que ela parecia desconfortável com aquela vestimenta. Então ele entende que ele não precisa ser a justiça caricata, vestida de justiça, para ter a justiça dentro de si. Porque a justiça está dentro dele. Ele não precisa estar segurando a balança, segurando a espada e vestida de justiça. Ele não precisa estar vestido de sacerdotisa para se conectar com o mundo interior dele. Ele não precisa abrir a boca de um leão para saber que ele tem força, como no Arcano Força. Ele entende que ele pode ser tudo aquilo que ele foi buscando nos outros. E quando a gente busca nos outros aquilo que a gente não tem, é ruim, porque a gente vira dependente. Nessa dependência, a gente vai se frustrar. E aí ele aprendeu que buscar não dava resultado porque ele se frustrava e que a resposta sempre, no final das contas, estava dentro dele. Então, se ele buscava a justiça, ele acabava descobrindo que dentro dele morava a justiça. Se ele buscava o Hierofante, atrás de uma conexão com Deus, ele descobria que Deus estava dentro dele. Quando ele precisou se livrar de coisas e precisou da morte na vida dele para livrar ele de velhos hábitos, de coisas que ele não queria mais ter, ele descobriu que ele tinha dentro de si a morte, que ele mesmo podia matar tudo aquilo que ele não quisesse mais, a hora que ele quiser. Da mesma forma que ele poderia dar vida para as coisas através da energia do sol, ou se recolher quando for preciso, que é o caso do eremita. Ele aprendeu com todos os arcanos e viu em todos eles potencialidades que ele mesmo poderia desenvolver. E quando ele desenvolveu todas elas e se reconciliou com todas elas, ele ficou tão leve, ele se transformou fisicamente, intelectualmente, espiritualmente e ascendeu. Ele se desfez, ele se desamarrou de todos aqueles títulos que ele tentou ser, que ele buscou. Ele viu que estava tudo dentro dele no final das contas. E é o que eu sempre falo aqui, todos os arcanos são facetas nossas. Então, a gente é o louco que busca respostas, mas a gente, no final das contas, também é o mundo, porque quando a gente entende todas essas respostas que a gente buscou, a gente fica em paz, porque a gente descobre que tá tudo aqui dentro, não tá lá fora. E quando a gente não entende que tá aqui dentro e que não tá lá fora, a gente fica projetando coisa nas pessoas. Então a gente projeta messias, a gente projeta salvadores, a gente projeta vilões, como é o caso do diabo, a gente projeta culpados, porque a gente não está de acordo, não está em paz com todas as nossas facetas. Então eu preciso de alguém para me falar o que fazer. Por exemplo, no caso do imperador, eu preciso de uma figura de autoridade para falar faz assim ou faz assado. Eu preciso de um mentor espiritual. E eu não tô falando que você é autossuficiente. Já vou chegar nessa parte. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você não ser dependente de nada disso. Você pode ter um mentor espiritual, você pode ter um relacionamento onde alguém tem ali uma figura de autoridade no seu trabalho. Provavelmente você responde a alguém e isso faz parte da nossa vida mundana. Isso não significa que você tenha que ser dependente dessa pessoa, porque você é um ser único. Ao mesmo tempo que você é um ser único e que tudo está dentro de si e isso te torna um ser independente, isso te traz uma série de responsabilidades. Por quê? Qual é o nome da carta? Qual é o nome do arcano? É mundo. E o mundo é o todo. Se eu sou o todo e o outro é o todo, ia virar tudo uma coisa individualista, né? Cada um vivendo na sua bolha, mas não é isso que esse arcano vem falar. E aí a gente vai transcender essa divagação sobre o que é o arcano mundo para um patamar um pouco maior. Agora pensa no mundo como mundo mesmo, vamos falar do planeta Terra. Se pra gente, como indivíduo, já é difícil achar essa completude, achar essa leveza que o louco tanto procurou, mas que no final ele achou, imagina a gente como coletivo, como planeta, tentando dar certo. É muito difícil, porque cada um fala uma língua, literalmente, e metaforicamente também. Cada um enxerga uma realidade de diferentes ângulos e todas são reais, todas são verdadeiras, só que cada um enxerga de um jeito. São tantas verdades, tantas religiões, tantos deuses, ao mesmo tempo que também tem tantas mentiras e a gente tem se perdido no que é verdade, no que é mentira, no que é certo, no que é errado. Eu falei sobre isso lá no episódio da justiça.
Agora leva essa busca do louco para esse patamar global. Como cidadão do mundo, qual tem sido a sua contribuição para o mundo chegar nesse patamar do arcano mundo? É muito difícil, mas está na nossa mão a gente conseguir chegar lá. A mesma coisa que eu falei lá no episódio da justiça, onde você é um agente da justiça, você é um agente transformador do mundo. A gente consegue se transformar quando a gente atinge essa sensação de completude? Sim, mas a gente não está sozinho. Você não está sozinho no mundo. E o mundo precisa de você para o mundo mudar. E aí a gente vira dentro do mundo, e agora falando da Terra, do planeta, da sociedade global, cada um de nós tem um papel, cada um de nós é um arquétipo dentro desse mundo. Quem é você? O que você vai fazer? Como você vai agir para o mundo chegar nesse patamar de elevação, de desprendimento, de cura? Porque hoje a gente está perdido como população global. Cada um tá tentando puxar a corda para um lado. Então, o meu convite para você, falando desse arcano, além da nossa busca, da nossa jornada interior, que é importante, que vem em primeiro lugar, porque sem ela não tem como a gente ajudar ninguém, mas que uma vez feita, a gente tem uma responsabilidade com quem tá perto da gente e com quem tá longe da gente. Com a terra, com o céu, com os animais, com tudo aquilo que está sobre o nosso planeta. Tudo é nossa responsabilidade. Quem cuida dessa casa é a gente. Quem cuida desse mundo somos nós. Qual que é o meu papel? O que eu posso fazer? De verdade, como agente de mudança, o que eu posso fazer? No meu dia a dia, eu não tô falando pra você sair por aí salvando o planeta com uma capa de super-herói. Lá no seu trabalho, qual é o seu comportamento? Qual a sua contribuição para que as pessoas vivam em harmonia, para que as ideias fluam, para que o diálogo aconteça, para que as diferenças sejam diminuídas ou extintas dentro daquele ambiente? Quem é você na sua família? Você é um agente da verdade? Você é um agente da confusão, você é um agente da mentira, você é um agente do amor ou do ódio. O que você tá levando pra dentro da sua casa, pro seu ambiente familiar? Não tem como a gente salvar o mundo sem salvar os nossos micro-mundos. São essas micro-sociedades que a gente vive, que é a nossa casa, que é a nossa faculdade, que é a nossa escola, que é o nosso trabalho, que é o nosso relacionamento, que são os nossos filhos, que são os nossos pais. Eu sempre falo isso para quem eu conheço, para quem convive comigo. Lindo, não adianta esse textão no Facebook se dentro da sua casa você não tá vivendo isso. Para de ser hipócrita. Vamos viver, em primeiro lugar, você viver a sua verdade, ou pelo menos é isso que você acredita ser verdade. Em segundo lugar, colocar em prática com quem você convive no seu dia a dia. Só isso vai gerar um impacto tremendo, porque se todo mundo fizesse isso, um pouquinho, o todo ia sentir um impacto. Agora, esse textão no Facebook, essa thread no Twitter, essa série de stories, tá gerando impacto ou só tá satisfazendo o seu ego? Porque essa carta vem falar pra gente também de ego. Você tá se achando o centro do universo? A rainha da cocada? Sem ser. Porque quem é, não precisa falar que é, não precisa fazer textão, não precisa se exibir. Quem é, faz e acontece. Quem não é, que precisa ficar no blá blá blá. Você tá no blá blá blá, você tá performando ou você é? Porque quem é, tá colocando a mão na massa. Quem é, tá sendo agente de mudança na vida das pessoas, através do próprio exemplo. Através do jeito que você vive a sua vida, você impacta as outras pessoas. E aí a gente vai caminhando para um mundo melhor. Tô falando de utopia? Eu tô falando de construção. E construção é tijolo por tijolo. Todo mundo tem que colocar um tijolinho. Um tá colocando um tijolo, outro tá colocando um telhado sem bater laje, tá colocando porta sem ter parede. Tá uma confusão. Quando a gente tiver no mesmo cronograma, no mesmo pensamento, na mesma intenção, na mesma vontade, na mesma vibração, e repito, de novo, nas nossas microconvivências, o resultado ele vai refletir no macro. E aí o mundo vai ter essa cara que o Arcano 21 carrega, de leveza, de harmonia, de não carregar rótulos, de não ser isso e nem ser aquilo, mas de ser o todo, de ter dentro de si toda a potencialidade que o mundo tem, porque o mundo tem de verdade aqui no nosso mundo material todas as potencialidades. Se você olhar para as florestas que existem no mundo, para a diversidade de animais, para os rios, para os mares, para a diversidade de pessoas que existem no mundo, de culturas, de línguas, de religiões. A gente não está falando de unificar tudo isso e ser uma coisa homogênea. A gente está falando de ter todas essas potencialidades em harmonia. Porque hoje que a gente tem é falando, não, a minha religião é a certa.
e a sua é errada, você vai pro inferno. O meu Deus existe, o seu Deus não existe. Sendo que dentro do Arcano Mundo, tudo é possível. Todas as potencialidades, todas as experiências são válidas. Ele se livra do rótulo porque ele pode ser o que ele quiser, quando ele quiser. Ele expande o pensamento, ele expande o corpo, ele expande todas as suas possibilidades. Quando a gente fala do mundo junto, não é essa coisa homogênea, sem graça, sem sal. Não, é justamente essa mistura, é justamente essa potência, é justamente esse mix de ideias, de verdades, de diversidade que vai trazer essa força, que vai dar essa união, que vai dar essa liga pra gente. E tem muito, muito a ver com o que a gente conversou sobre a justiça no episódio anterior. Se você não ouviu, te convido a ouvir. E também tem muito a ver com o diabo, que a gente conversou também em alguns episódios atrás, de a gente não aniquilar aquilo que a gente não gosta, porque não deixa de existir se você não concorda, se você não gosta. A gente tem que aprender a conviver um pouco mais. Ninguém é um espelho nosso e nem vai ser. E quando a gente não tá em paz com o que a gente é, com todas as nossas facetas, a gente fica tentando transformar o outro em nós, porque dói ver aquilo diferente. E aí você se torna uma pessoa abusiva, chata, que quer transformar o outro naquilo que ele não é, quer tirar a identidade do outro porque aquilo te dói, porque aquilo te toca, porque aquilo te incomoda. E às vezes é aquilo que você queria ser e você não consegue ser, ou você não tem coragem de ser. Um tempo atrás eu comecei a observar porque algumas pessoas me incomodavam e outras não. E é um exercício que dói. Não é gostoso fazer. E eu comecei a perceber que, normalmente, o que me incomodava era justamente o que eu fazia de igual. Então, se eu conhecia alguém, chegava num lugar novo e tinha alguém que me causava desconforto, ao invés de eu falar, não gosto de fulano, meu santo não bateu com dele. Não, eu parava tudo que eu tava fazendo e começava a observar o que eu tava sentindo, quem era aquela pessoa, qual o comportamento me incomodava mais, e eu chegava na conclusão que tava me incomodando porque era igual o que eu fazia. Então a gente começa a projetar nos outros o que a gente é e isso dói. Porque daí sim vira um espelho. Você está vendo no outro aquilo que você é, uma chatice sua no outro, algo que você faz que você não gosta tanto, você tá vendo no outro. Algo que você se envergonha de fazer, você tá vendo no outro. Mas não é porque o outro é chato, porque o outro é não sei o que, não sei o que, não sei o que. É porque você está se vendo. E aí, nesses casos, querido, é o momento de você colocar a mãozinha na cabeça, pensar se você é isso mesmo, se você quer continuar sendo isso, se você quer deixar de ser isso, e não de ficar atacando os outros, não de ficar terceirizando seus sentimentos, e suas culpas, e seus remorsos, e suas vergonhas. Assume. E isso me fez tão bem. Do nada, os santos começaram a bater, menina. Bafo, viu? Porque o problema nunca tá lá fora, o problema sempre tá aqui dentro. Então, da próxima vez que alguém te incomodar, antes de você falar, meu santo não bateu com o da fulana, pensa aí por quê, o que incomoda você, o que essa pessoa faz que te incomoda, que provavelmente você vai chegar aí num lugar e vai concluir que, tá, entendi, não gosto porque eu faço a mesma coisa. Antes de responsabilizar os outros, vamos olhar pra gente. E às vezes nesse olhar pra gente, a gente descobre que o outro mesmo que tá cagando com tudo. E aí é uma outra história. Resumindo, o mundo é isso. Pega todos os arcanos, olha e fala, tudo isso existe dentro de mim. E eu estou em paz com todas essas coisas. Eu estou em paz com os altos e baixos da roda da fortuna. Eu estou em paz com o meu egoísmo. Eu estou em paz com a minha generosidade. Eu estou em paz com a minha vida espiritual. Eu estou em paz com a minha vida terrena. Eu estou em paz com a minha abundância. Eu estou em paz com a minha escassez. Quando você está em paz com você de diferentes formas, você descansa. Você fica leve. Você fica bem. É fácil? Com certeza não, mas quando você consegue é bem legal, é bem gostoso. Você vai conseguir sempre? Não também. E aí quando você chegar nesse patamar, quando você chegar nessa elevação que o mundo proporciona, aproveita, porque dura pouco, porque tudo é cíclico. E da mesma forma que o mundo encerra a jornada do louco, o louco tá logo ali de novo. Porque quando acaba, o louco fala, tá, e agora? Agora eu tenho que pegar isso e, sei lá, agora eu tenho que ver o mundo através dessa nova perspectiva que eu adquiri. E aí ele começa tudo de novo a jornada dele. E aí quando ele começar de novo a jornada dele, achando que ele sabe tudo que ele aprendeu com essa elevação espiritual, se desprendendo de rótulos, de gênero e de nananã, quando ele começar a jornada de novo, o mundo já vai ter mudado. Um monte de coisa vai ter mudado.
um monte de coisa que ele tinha tomado como verdade, um monte de arquétipo que ele tinha absorvido vai ter mudado. E aí, quando ele chegar lá no 21 de novo, ele vai ser um outro ser. E isso vai se repetindo e nunca acaba. Então, mesmo quando a gente chega nessa completude do mundo, a gente não fica ali para sempre. Porque a gente tem que recomeçar, a vida não para ali. Lembra que o mundo ele tá ciente de que, por mais que ele consiga se conectar com o espiritual, ele ainda tá na Terra, então ele continua a jornada dele como ser humano. E como ser humano, ele não vai parar nunca. A roda nunca vai parar de girar. Gira, 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 até morrer. Aí depois que morre, eu não sei o que acontece, tá? Se você souber, manda um e-mail pra louca. Vamos pro resultado das cartas. Se você escolheu o número 1, o número 2, o número 3, presta atenção, medita de novo sobre o que você perguntou, sobre aquilo que você pediu um conselho e escuta com atenção o que o tarot tem para te falar. Número 1. A vida tem altos e baixos, a gente acabou de falar sobre isso. Uma hora a gente tem dinheiro e na outra hora a gente não tem dinheiro. Numa hora a gente tem isso e na outra hora a gente não tem aquilo. Numa hora a gente tem emprego, numa outra hora a gente não tem, numa hora a gente tem namorado, depois não tem, depois a gente tem uma hora ali, depois uma hora colar. A vida é isso. Se você não entendeu nessa altura do campeonato é porque você não tá prestando atenção. E se você tá passando por uma fase de baixa agora, seja de uma dificuldade financeira, de um desemprego, pare de ficar pensando no quanto você já teve, de quanto você já foi poderoso ou poderosa, porque senão fica difícil de você voltar a ter esse patamar ou algo melhor. Você tá tão apegado e essa fase já acabou, que daí você fica segurando a roda e as coisas precisam girar. E às vezes a roda quer girar para algo melhor ainda, você tá tão apegado, você acha que você já tinha o suficiente, e às vezes o universo quer te dar mais, e você tá calacrando isso. Desencalacra, solta, deixa rodar. Vai ser um pouco difícil, vai passar por dificuldade agora, tudo bem, mas tá mostrando que você vai voltar a ter aí a autoridade que você tinha, o dinheiro que você tinha, o status que você tinha, o conforto que você tinha. Se você não tem isso agora, é porque você tá segurando a roda de alguma forma. Você não tá aceitando o momento de baixa, pro momento de alta chegar. Faz as pazes com cada momento da vida, faz as pazes com frio, faz as pazes com calor, faz as pazes com verão, faz as pazes com inverno, faz as pazes com todos os momentos que você passa. Tudo é importante, tudo traz aprendizado. Uns são mais gostosos, outros são péssimos. Faça as pazes com isso. Vai te fazer bem, você vai sofrer menos. E cada vez mais, as fases ruins vão passar mais rápido. Número 2. Tá apegado demais, né? Você tá achando que qualquer coisa pode abalar essa estrutura, principalmente as suas estruturas materiais e humanas. E ao mesmo tempo, tem ali aquela vontade de, picar a mula de onde você tá. Essa estrutura que você acha que você tem é apego, não é estrutura. Porque você nem tem tanto assim. Essa estrutura nem te sustenta tanto assim. É melhor você apostar nessa vontade de, picar a mula, do que ficar pegado nessa mixaria, né? Pica a mula, vai ver o que tem lá, você não tem tanto a perder. Vai ver o que tá além das coisas que você acha que você domina, porque você não domina, está apegado. Pega essa energia de querer avançar, de querer mudar, de querer ir pra frente, de querer sair dessa situação, de ir pra lugares novos e vai, meu filho, desacuenda daí de onde você tá. Se não der certo, você volta. Mas o tarot tá falando, vai, se joga, vai, pega essa energia, vai pra longe daí de onde você tá. Chega de apego. Enquanto você estiver apegado, se pendurando nisso, você vai ficar frustrado e você não vai prosperar, porque você tá tão apegado e energia parada não dá fruto. É melhor movimento, o movimento é que dá fruto. Número 3. Tem tudo aí pra você brilhar, acontecer, ter o seu momento, sabe? De brilho, de reconhecimento, de felicidade, de energia. Mas você tá tão cheio de si, tá tão cheio das suas razões e das suas crenças e das suas convicções que isso tá empatando isso de acontecer. Deixa de lado o ego, deixa de lado seus medos, suas convicções, suas razões, seus métodos, sua falácia. Deixa de lado esse ser racional, esse ser gélido, esse ser que pensa muito antes de agir e abraça esse momento. Você também tem uma tendência aí de ser egocêntrico, de querer ser o centro das atenções, de ter sempre razão, e isso tá te atrapalhando um pouco. E se joga, seja mais espontâneo. Deixa também de lado essa mania de
de querer chamar atenção, de querer ser o centro das atenções, nem sempre tudo é sobre você. Quando a gente brilha junto e quando a gente brilha com quem gosta da gente, quando a gente brilha com quem a gente gosta, é mais gostoso. Conta com quem está ao seu redor para esse momento ser mais maravilhoso ainda. Para de se mesmar, para de achar que você é o centro do universo, para de achar que as suas ideias são as ideias, para de achar que as suas convicções são as convicções, porque não são. Quando você se livrar disso, você vai ver que o brilho vai vir. Aí sim você vai ser o cara, você vai ser a mina. Aquilo que você quer, que é esse reconhecimento, vai acontecer, mas com isso tudo que eu falei não vai acontecer, você está dificultando. E você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa brilhante, você é uma pessoa com muito potencial, mas que falta aí se abrir para o outro, se abrir para o coletivo, compartilhar as emoções, compartilhar as ideias, compartilhar as conquistas. Começa a fazer isso que vai ser bem legal. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio do Alô Catarô Podcast. Compartilha se você gostou nas redes sociais, manda para os amigos no WhatsApp. E se você está sentindo falta de alguma coisa, ou se você gostou muito e quer falar comigo, me chama por direct, eu respondo todo mundo, comenta nos posts, ou manda um e-mail para alô@alocatarô.com.br que a gente conversa. Um beijo e até a próxima.